Constitues eos príncipes super homine terram. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor os constituiu príncipes sobre toda a terra. Caríssimos irmãos, hoje celebramos a festa dos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, duas colunas de suma importância para a Igreja. Esses dois apóstolos estão unidos na mesma festa de hoje. São Pedro, o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos, o chefe da barca da Igreja, e São Paulo, o grande apóstolo das gentes, que se dedicou à conversão dos pagãos. A importância que São Pedro tem dentro dos apóstolos, dentro do colégio apostólico, tem também São Paulo entre os pagãos. Um trabalhando desde dentro, o outro expandindo o reino de nosso Senhor, a Igreja, mundo afora. Porém, hoje, apesar dos dois apóstolos serem celebrados juntos, e daqui para frente, sempre que a Igreja celebrar São Paulo, sempre comemorar São Pedro, sempre que ela celebrar São Pedro, irá comemorar também São Paulo, hoje São Pedro como que rouba a cena. Tal é a sua importância. E por isso, amanhã, a Igreja faz uma comemoração especial de São Paulo, porque hoje, tanto os textos litúrgicos quanto a pregação, as orações, todos fazem menção especial a São Pedro. São Pedro era um pobre e rude pescador que Jesus encontrou pescando com André, o seu irmão. Ele disse: segue-me e te farei pescador de homens. E logo São Pedro deixou tudo, abandonou tudo para seguir a nosso Senhor. Imaginem, um homem já vivido, um pai de família, que do nada, ouvindo o chamado de um jovem de 30 anos, deixa tudo: esposa, filhos, casa, bens, os meios de trabalho, tudo para seguir um homem, um senhor de idade que tudo abandona para seguir um jovem. São Pedro deixou tudo e seguiu Jesus com tal abandono e fidelidade que mais tarde ousa lembrar o próprio Mestre essa sua prova de estima, não com orgulho oco, muitas vezes presente em nós, de que alardeia o bem que faz, mas com a simplicidade de coração de quem sinceramente ama. E naquela ocasião, São Pedro dizia: Senhor, nós que deixamos tudo, iremos receber qual a recompensa do Senhor? No chamado de São Pedro, Deus quer mostrar-nos que das criaturas mais fracas e inábeis pode-se fazer grandes homens, e com elas mudar a face da terra, porque Deus escolhe o que é fraco neste mundo exatamente para confundir os fortes, pois a humildade é o fundamento do cristianismo. A vida dos apóstolos foi de fato admirável, e especialmente a de São Pedro. Tendo ele tudo abandonado para seguir a Jesus, nunca voltou atrás da sua resolução, apesar das suas quedas ao longo do caminho. Continuou a obra do Salvador, copiou em sua vida o exemplo e as palavras de nosso Senhor. E segundo o exemplo e a recomendação de Jesus, foi exemplar na prática, sobretudo, da humildade. Considerou-se grande pecador e por isso mesmo humilhou-se incessantemente. São Pedro sempre tinha presente diante de seus olhos a sua terrível traição de Jesus, a sua tríplice negação, e lamentava essa sua queda. Procurou que essa sua queda ficasse registrada no Evangelho, para que a sua fraqueza fosse por todos conhecida, e assim ele fosse mais mortificado. Por onde quer que ele passasse, por mais que as pessoas procurassem fazer com que até a sua sombra, ou pelo menos a sua sombra, passasse sobre eles para os curar, que todos se lembrassem que ele é o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes. E não diante do tribunal,
não diante de grandes autoridades, mas diante de pessoas iguais a ele ou inferiores a eles, como era o caso dos servos. E assim podemos afirmar que a sua humildade não foi menor do que a sua dignidade. Assim, a sua compunção se igualou exatamente à sua falta. A festa de hoje também, caríssimos irmãos, nos acusa, pois, ao contrário de São Pedro, alimentamos muitas vezes no fundo do nosso coração um orgulho secreto. Nós que não fazemos nada comparados aos apóstolos, muitas vezes praticamos o mal e viciamos, manchamos até o pouco bem que fazemos por falta de reta intenção, julgando-nos cheios de suficiência, quando na verdade somos apenas soberbos. Procuramos a estima dos homens e muitas vezes temos horror às humilhações. Pedimos a Nosso Senhor a graça de sofrer com Ele, mas se alguém aponta o dedo para nós, não sabemos calar. Procuramos defender, entre aspas, a nossa honra. Procuramos defender, entre aspas, a verdade, quando na verdade é apenas o nosso orgulho ferido agindo. A estes dois apóstolos sucedeu o mesmo. Foram eles grandes amigos de Nosso Senhor, conviveram com Nosso Senhor durante 3 anos. São Pedro, de modo particular, conviveu com Nosso Senhor durante 3 anos. São Paulo depois vai conhecer Jesus, depois da sua ascensão ao céu, de um modo sobrenatural. Todos eles tinham motivos para se santificarem e aproveitaram. E, sobretudo, aproveitaram a cruz diária, as dores, os trabalhos, os sofrimentos. Penitenciavam-se pelas faltas cometidas, reconhecendo-se pecadores. São Pedro chorou durante toda a sua vida a falta que havia cometido. A tradição diz que todos os dias, à noite, São Pedro se levantava para esperar o galo cantar, a fim de chorar as suas faltas. De tal modo que dizem, nos seus olhos já estava fundo, já era fundo o lugar por onde as lágrimas corriam todos os dias. Nós não amamos, odiamos a mortificação, os trabalhos, o sofrimento. Como é então que nós poderemos pagar as nossas faltas, as nossas dívidas para com a justiça divina? No Evangelho de hoje, Nosso Senhor pergunta aos apóstolos: quem dizeis que eu sou? São Pedro, como sempre, muito impulsivo, responde prontamente e responde como o cabeça daquele grupo dos apóstolos: Tu és Christus, Filius Dei vivi. Esta resposta de São Pedro é um reflexo do seu caráter, cheio de ardor e de generosidade. A sua profissão de fé é cheia de energia e denota exatamente uma perfeita certeza. Ele cria de verdade que Jesus era o Filho de Deus. A resposta de Nosso Senhor a esta profissão de fé de São Pedro também é cheia de majestade, de solenidade, é soberana e divina. A primeira parte da resposta de Jesus a São Pedro é uma felicitação, um louvor a São Pedro. Bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o próprio Pai que está nos céus. E a segunda parte da resposta de Jesus é ao mesmo tempo uma recompensa e o cumprimento da promessa que anteriormente havia feito. É a sua investidura no soberano pontificado. Etego digo tibi. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Caríssimos irmãos, a Igreja de Cristo é a sociedade espiritual e visível, e está construída sobre o rochedo vivo que se chama Pedro, que é o Papa de Roma. Sem dúvidas, como diz São Paulo, o próprio Cristo é a pedra angular, aquela que sustenta toda a construção,
da qual primordialmente depende toda a firmeza e solidez do edifício divino, a Igreja. Mas os apóstolos foram constituídos por Nosso Senhor as colunas que põem de pé esse edifício espiritual. Contudo, essas três verdades estão concatenadas e corroboram-se, porque os apóstolos não são fundamento no mesmo grau que Pedro. O próprio Pedro tem o seu fundamento em Jesus, pedra angular e divina. Já os outros apóstolos estão fundados, alicerçados a partir de Pedro. Foi a Pedro que Nosso Senhor disse: confirma os teus irmãos. É, portanto, Pedro que é, por vontade e eleição de Deus, o fundamento visível e inabalável, único e principal, constituído pelo Senhor, que assegura à Igreja a sua unidade e a sua estabilidade. Por isso mesmo, juntamente com a festa de São Pedro, nós celebramos o grande dia do soberano pontífice, o Santo Padre, o Papa. O Papa não é outra coisa a não ser Pedro, continuando a guiar a barquinha da Igreja. O Papa é a cabeça visível dessa estrutura que é a Igreja, dessa grande instituição multissecular, dessa instituição feita por Nosso Senhor e que permanecerá até o fim. Sem o Papa, caríssimos irmãos, não há verdadeiro católico. Pode existir cristão, porque para ser cristão basta ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas católico jamais. Sem a cabeça visível, nós somos, como dizem na nossa cultura popular, uma mula sem cabeça. Nós não temos aquele que nos guia ao porto seguro, aquele que é a palavra divina viva em nosso meio, neste mundo, a segurança da nossa fé. E olha, que São Pedro, lembremos, e aqui a gente deve parar para pensar, hoje todo mundo fala de crise na Igreja. São Pedro foi o primeiro grande escândalo da Igreja. Imagine um Papa que nega Jesus 3 vezes, São Pedro. Um Papa que tem respeito humano, São Pedro. Um Papa medroso, São Pedro. No entanto, como ele foi escolhido a dedo por Jesus, apesar das suas fraquezas, é ele que nós celebramos até hoje, como princípio e fundamento da unidade de todos os cristãos, de todos os católicos. Não existe outro redil de Nosso Senhor cujo pastor não seja Pedro. Há ovelhas espalhadas pelo mundo, como disse o próprio Jesus, mas o redil é apenas este, chamado Igreja Católica. Uma vida tão santa, tão apostólica como foi a dos apóstolos, especialmente a de São Pedro, merecia ser coroada com a morte gloriosa, como de fato o foi. Tendo combatido com tanta firmeza o bom combate pela causa de Deus, o Senhor dignou-se reunir o príncipe dos apóstolos, São Pedro, a São Paulo, o apóstolo das gentes, no mesmo triunfo, destinando-lhes a palma do martírio no mesmo dia e na mesma cidade que eles ganharam com tantos trabalhos para o Evangelho. Ó feliz Roma, que fostes consagrada pelo sangue glorioso desses dois apóstolos. É por isso, exatamente por isso, que Roma é para nós o que é. Falar de Roma, falar do Vaticano de modo específico, é para nós falar da nossa casa, do nosso berço, porque aquela terra foi consagrada pelo sangue dessas duas grandes colunas, que não só pregaram Jesus, mas provaram a sua pregação com derramamento, gota a gota, do próprio sangue. Tendo acorrido ao mesmo tempo para consolar e fortificar os fiéis de Roma, cruelmente perseguido por Nero, os dois foram encarcerados por sua ordem, para se vingar da morte de Simão Mago, e pela heróica e santa resolução que algumas senhoras romanas tomaram o conselho desses dois santos apóstolos. Aconselho
de São Pedro e de São Paulo, essas senhoras, essas matronas romanas importantes, ricas, ficaram firmes no desejo de viver corretamente, de não mais apoiar as loucuras e as indecências de Nero. Por isso, fez ascender em Nero uma grande e terrível perseguição. Por isso, eles sofreram durante 9 meses na prisão mamertina. Mesmo assim, não cessaram de pregar e converteram a fé católica até os próprios soldados que os guardavam. Finalmente, a hora soou e ambos foram condenados. São Pedro, como judeu que era, foi pregado na cruz. São Paulo, como cidadão romano, foi degolado. São Pedro, porém, julgando-se indigno de ser crucificado do mesmo modo que o seu divino mestre, pediu por caridade para ser crucificado ao menos de cabeça para baixo, e até ao último suspiro não deixou de pregar e de exortar os fiéis que o acompanhavam. Caríssimos irmãos, quem poderá descrever a honra que devemos prestar a São Pedro, príncipe dos apóstolos, sobre o qual está constituída e construída a Igreja de Cristo? Toda honra prestada a Pedro é honra prestada ao próprio Senhor Jesus Cristo. Onde está Pedro, aí está a Igreja. Não existe verdadeiro católico sem Pedro, sem Papa, sem o doce Cristo na terra. A cada época, é claro, Deus concede aos fiéis o Papa que lhes é conveniente, ou o Papa que eles merecem. Ora, vem um Papa para edificação, ora, vem um Papa para nossa correção e disciplina, ora, para nossa provação e castigo. Mas é sempre o Papa que Deus quer. Pode haver a política que houver, as manobras que houver, mas sempre é aquele que o Espírito Santo escolheu. De nossa parte, caríssimos irmãos, tenhamos grande amor e reverência ao Pai comum da cristandade, amor filial para com o Santo Padre, o Papa, especialmente agora ao Papa Leão, no início ainda do seu pontificado. Ele é Pedro, ele é Cristo, que continua governando e guiando a barquinha da Igreja. É nessa barquinha que nós queremos permanecer até chegarmos seguros sobre Pedro e com Pedro ao porto seguro da salvação. E que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.